prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Para falar a respeito, para comentar os aspectos políticos e jurídicos desse caso, nós trouxemos aqui o deputado estadual Marcelo Ramos, que é um deputado atuante na oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, e temos aqui o advogado processual Fábio Amorim, que está a par desse caso, acompanha desde o começo. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que a Amazônia Interativa só é interativa se vocês interagirem com a gente. Então, lá no Facebook, procurem Portal Amazônia, nós estamos lá, deixe seu comentário, mande a sua pergunta, você pode fazer isso pelo Twitter, nós também estamos no Instagram e você também tem o WhatsApp, o telefone é o código de área 92, deixa eu procurar aqui que a apresentadora não sabe de cor, é o 9291263285, eu vou repetir, o código de área é 92, o telefone é 91263285, tá bom? Eu queria começar com o Marcelo, comentando a respeito da instalação, da possível instalação da CPI, da exploração sexual, né, na Assembleia Legislativa. Marcelo, fala pra gente como é que essa CPI iria atuar, quais são os mecanismos que ela dispõe para punir o Adail? Bem, Isabel, primeiro lembrar que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, num passado recente, já instalou uma CPI para para investigar uma série de desmandos relacionados ao prefeito Adail Pinheiro. À época houve uma intervenção muito pesada por parte do governador do estado naquela época e acabou a CPI por não trazer resultados nenhum. Hoje há quase que um consenso na Assembleia Legislativa dos 24 deputados. 20 já assinaram, 2 estão viajando e 2 efetivamente não assinaram. A deputada Vera Castelo Branco e o deputado Francisco Souza decidiram não assinar o pedido de CPI. Agora é óbvio que a prisão do prefeito Adail Pinheiro e dessas pessoas em torno dele, ela gera um novo cenário porque retira um pouco aquele sentimento de impunidade que existia. Eu acredito que na terça-feira as lideranças da Assembleia devam reunir para avaliar o processo de instalação, definir quem serão os membros de cada bloco partidário, qual será o prazo de execução e, inclusive, avaliar um aspecto que você comentava aqui antes do programa, avaliar a pertinência no momento pré-eleitoral. Justamente mas é temerário, mas mais temerário é deixar impune crimes gravíssimos que envolvem uma série de autoridades no nosso Estado. Mas nós vamos avaliar com a mais absoluta prudência. Justamente, como parlamentares, como vocês podem fazer, Marcelo, para que a CPI não seja contaminada pelo pleito que se avizinha? Olha, eu vou lhe dizer que isso é muito difícil, né? Obviamente que o processo eleitoral, ele se aproxima e todos os passos que são dados hoje são, de certa forma, contaminados pelo processo eleitoral. Mas eu acho que na Assembleia nós temos parlamentares com responsabilidade suficiente para enfrentar esse desafio sem misturar as coisas. Mas vamos tratar com a mais absoluta prudência que o tema e que o momento exige. Então, o tema exige prudência, porque são crimes extremamente graves, que exigem uma resposta para a sociedade. A prisão do Adail não encerra os problemas de abuso e exploração sexual infanto-juvenil na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Mas, obviamente, nós não podemos fazer uma CPI que vire um show de pirotecnia e que, no final, não leve resultados concretos para a população. Ou que acabe, durante o processo eleitoral, servindo de instrumento para pressões de um ou outro grupo, o que também é temerário. Mas, na terça-feira, nós avaliaremos isso com mais absoluto cuidado. E quais são os reais poderes de uma CPI? Em relação ao Adail Pinheiro, o que vocês podem fazer? Ele pode ser preso, dependendo do resultado dessa... Não, na verdade, ele só pode, numa CPI, ele só pode ser preso se mentir, sendo ouvido na CPI. Vocês pretendem convocá-lo? Com certeza, se a CPI for instalada, então logo seja instalada, ele será, obviamente, uma das pessoas que será ouvida. Agora, a CPI, ela faz um processo de investigação e o poder dela é encaminhar esse processo de investigação para o Ministério Público apresentar denúncia. No caso Adail, já existe investigação, já existe denúncia. Sim. No caso Estocolmo, já existe investigação, já existe denúncia. Então, a CPI seria basicamente para averiguar outros fatos relacionados a
exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Entendido. Fábio, você que é um advogado experiente que está acompanhando desde o começo esse caso, explica pra gente como é que funciona essa relação Ministério Público e Justiça, porque o desembargador Ari Moutinho, presidente do TEJAN, deu coletiva nessa última quarta-feira, fazendo um balanço dos processos do Adail que tramitam na Justiça Estadual. E ele disse que um dos fatores, né, da morosidade em relação à tramitação dos processos é que eles têm que esperar a denúncia do Ministério Público. Então explica pra gente como é que isso funciona. O Adail Pinheiro, hoje tem 4 processos tramitando na Justiça Estadual em relação a crimes praticados contra crianças e adolescentes. Em crimes segredo sexuais. de justiça, diga-se, Os 4 né? Em segredo de justiça. Um dos processos é uma ação penal. Já houve uma denúncia do Ministério Público, a denúncia foi oferecida em 2009, quando Adail não era prefeito. Ele, inclusive, foi preso no curso desse processo por ter mudado de endereço sem avisar a Justiça. E os outros 3 estão em fase de inquérito policial. O inquérito é a peça investigativa que vai informar para o Ministério Público, convencer o Ministério Público e, para ele oferecer a denúncia, oferecendo os elementos de indício de autoria e materialidade do delito. O inquérito tem que saber, no final do inquérito tem um relatório, e esse relatório tem que indicar: houve o crime, não houve o crime, quem praticou o crime, quem não praticou o crime, e, se for o caso, o Ministério Público oferecer uma denúncia formal, e a partir daquele momento a pessoa vai ser um denunciado. O tribunal recebe essa denúncia ou não recebe essa denúncia, dependendo dos elementos que contém essa denúncia, e a partir daí, então, vai ser instaurada uma ação penal e ele passa a ser réu numa ação penal. Então, ele só é réu em um processo até o momento de exploração sexual. Exatamente, só em um Entendido. processo. E foi justamente esse que deu origem ao decreto de prisão que saiu ontem. Não. Esse é um novo. Esse é um Agora novo. ele é réu em 2. Não, mas não foi recebida a denúncia ainda, né? Foi oferecido o processo. Foi feito pedido de prisão preventiva da Adail de uns novos casos, inclusive alguns que saíram no Fantástico, de uma criança que foi oferecida para a Adail pela própria mãe como presente de Ano Novo, né, do Adail. E, em virtude disso, foi pedida a prisão preventiva. Existem alguns outros elementos da prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, proibir que o prefeito coaja a testemunha, porque existiam testemunhas que estavam sendo coagidas, vítimas que estavam sendo ameaçadas. Então, a Justiça decreta a prisão do prefeito para investigar melhor e conseguir apurar e manter a ordem social. Entendido. Gente, eu gostaria de esclarecer a nossa audiência que nós começamos o programa com alguma pressa, porque o doutor Simonetti só podia nos atender naquele momento, né? Mas eu queria dizer para vocês que aqui nós não temos a intenção de condenar nem julgar ninguém. Nós estamos apenas comentando um caso que está na boca do povo. Todo mundo quer saber, todo mundo precisa se esclarecer a respeito desse caso, né? Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. Gente, como é que um político com 56 processos, só na Justiça Estadual, consegue se candidatar, se eleger e se manter no cargo? Marcelo. Eu acho que primeiro, Isabel, a sua pergunta, ela remonta a nós deixarmos claro que o Adail não é só acusado de crimes de exploração e abuso sexual infanto-juvenil. O Adail não é só acusado de pedofilia. Ele é também acusado de corrupção, de formação de quadrilha, de improbidade administrativa, ou seja, o Adail preenche quase todo o Código Penal brasileiro. No entanto, há alguns aspectos, e por isso tanta cobrança nós fizemos ao Ministério Público. Por que o Ministério Público demorou tanto a pedir a prisão preventiva do senhor Adail, quando os requisitos para o pedido de prevenção preventiva, tanto nesse crime como em outros crimes, já estão presentes há muito tempo? Ele comprometia a investigação, porque era prefeito e coagia testemunhas, e ele comprometia a ordem pública, já que ele era o prefeito da cidade, responsável pela estruturação da rede de proteção à criança e adolescente. Então, os requisitos para a prisão preventiva já existiam há muito tempo, mas, felizmente, o Ministério Público agora tomou providências. Agora, a sua pergunta, ela também nos faz refletir sobre a lei da ficha limpa. Como que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas permitiu que um cidadão com condenação em órgão colegiado disputasse a eleição? E o que é mais grave, como que o Tribunal Superior Eleitoral até hoje não julgou o processo que indefere o registro da candidatura do senhor Adail Pinheiro? Até hoje não julgou. O ministro Dias Toffoli sentou nesse processo,
depois entrou em julgamento, 3 já julgaram a favor dele, num claro descumprimento da lei da ficha limpa, e agora outro ministro pediu vistas. Talvez esse seja o único processo do Brasil das eleições da prefeitura ainda pendente de julgamento. Isso não acontece por acaso. Agora, a última reflexão que isso nos remete é como que alguém que cometeu tantos e tão graves crimes recebe mais de 40% dos votos da população. E eu talvez tenha uma explicação para isso. Há uma parcela que é oportunismo puro, que é descaramento puro, que é busca de interesses privados e pecuniários puro, mas há uma parcela que é vítima de um jogo maléfico que não acontece só em Coari, mas que acontece na grande maioria dos municípios do interior do estado do Amazonas, em que o prefeito trabalha para que as pessoas permaneçam em vulnerabilidade social absoluta, para que no período eleitoral, diante da miséria dessas pessoas, possa comprar seus votos. E para que fora do período eleitoral, possa comprar suas filhas. Portanto, isso é uma rede, um círculo gravíssimo que precisa ser enfrentado. Coari tem a segunda renda per capita do Amazonas e tem um dos piores IDHs do Amazonas. E isso não acontece por acaso. Isso é uma tática. Isso é uma estratégia claramente definida de deixar as pessoas na miséria para que você possa comprar nas eleições as suas consciências e fora das eleições as suas filhas. É triste. Fábio, antes de você falar, eu queria mostrar aqui um infográfico que foi ao ar ontem no portal Amazônia. Eu acho que você, inclusive, vai poder esclarecer para a gente alguns dos termos que tem lá. Tá aí o infográfico. O Adail tem 56 processos na justiça estadual, como eu falei, 6 julgados, 33 encerrados, né? Por estelionato majorado, abuso de autoridade, pagamento indevido, exercício arbitrário, abuso de poder, improbidade administrativa, apropriação indébita de previdência, inadimplemento, exploração sexual contra vulneráveis. Pode explicar, além de comentar, como a pergunta que eu fiz ao Marcelo, quais são esses crimes? Primeiro, é uma lástima realmente, deputado, que o Tribunal Superior Eleitoral não tenha julgado o prefeito Adail. Existiu um compromisso em 2012 da ministra Carmen Lúcia, à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, de que todos os recursos de todos os diplomados seriam julgados até o final daquele ano. E, pasme, estamos no início de 2014, 2013 passou e o Adail ainda se encontra na prefeitura. A época que o Adail foi candidato, eu tive a oportunidade de ser estagiário no Ministério Público Federal com o Dr. Edmilson Barreiros, e o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral ganhou o nome de bizarro, acórdão bizarro, porque era tanto desvio de normas claras e jurisprudências pátrias sedimentadas que seria cômico se não fosse trágico, seria engraçado se não fosse trágico. Adail, ele tem mais de 5 condenações no Tribunal de Contas da União, mais de 5 condenações no Tribunal de Contas do Estado. Isso faz incidir a causa de inelegibilidade da Lei Complementar 135 de 2010, a linha G, a Lei da Ficha Limpa, e que ele não podia sequer ser candidato, quanto mais ser diplomado. Existiu uma liminar daqui na Justiça Estadual que afastou a condenação do Adail do Tribunal de Contas do Estado. Porém, ele não conseguiu uma liminar no Supremo, que ele entrou com a ministra Rosa Weber para afastar as condenações do Tribunal de Contas da União. Fora essas 2 condenações, o Adail ainda tem também uma condenação no Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico, de 2008, e que causaria a inelegibilidade dele por 8 anos. Então, a gente não entende quais são os motivos que fizeram que a lei da ficha limpa fosse aplicada em diversos outros municípios do interior do Amazonas, mas em Coari, especificamente em Coari, não é aplicada. Parece que a justiça em Coari, ela se submete ao crivo da vontade do prefeito. Vocês dois são advogados, né? Antes de você falar, antes que eu esqueça uma pergunta... O Fábio é mais advogado do que eu, porque eu há algum tempo já não milito. Eu sei que você entende muito. É o seguinte, gente, quais são os recursos que a lei oferece para um político na situação do Adail permanecer nessa situação, se candidatar, se eleger e permanecer no cargo? Quais são os recursos que a justiça oferece? Até porque, Isabel, hoje nós temos um fato atípico. Pelo menos quando pegarem o Adail, nós vamos ter um prefeito preso. Ele não vai deixar de ser prefeito de Coari, pois está preso.
Então você imagina, os interesses do povo do estado de Coari serão definidos, os pagamentos, as autorizações, tudo será assinado na cadeia. Nós já tivemos isso em Manaus, isso não é novidade. É um exemplo porque bem o de cima, olha prefeito, lá no Congresso dos Condenados da Ação Penal 470, né? Nós já tivemos isso em Manaus. Porque o ex-vice-prefeito Carlos Souza, quando era vice-prefeito, estava prefeito em exercício, foi preso e despachou da cadeia. Né, gente? Eu não queria rir, eu juro. Então, fala. Comentando os crimes. Um infográfico, né? Estelionato majorado, abuso de autoridade, pagamento indevido, exercício arbitrário, abuso de poder, improbidade administrativa. Se a gente fosse parar para analisar cada processo que o Adail tem, e eu digo aqueles que não estão em segredo de justiça e que a gente pode ter acesso, qualquer cidadão pode ter acesso, são inúmeros casos de improbidade administrativa. Adail, desde a outra vez que ele foi prefeito, ele contratava a irmã dele para a prefeitura, os irmãos dele, todos eram lotados na prefeitura. E o que é improbidade administrativa? Porque a maioria dos políticos tem. Só lembrando, Fábio, que nenhum desses crimes tem modalidade culposa. Exatamente. Todos esses crimes pressupõem a existência de dolo, ou seja, de vontade de praticar o ato criminoso. E essa improbidade administrativa, que muitos políticos têm um processo por improbidade administrativa, né? Isso, a prática de atos que importem dano ao erário, que importem enriquecimento ilícito ou contrariem dispositivos de leis basilares da administração pública, contrariem princípios da administração pública que são elencados na nossa Constituição Federal, como dever de publicidade, legalidade, impessoalidade. A Adail recentemente pintou os prédios públicos de Coari com as cores do PRP, que é o partido dele. É um ato que importa, sim, improbidade administrativa. Contratou 400 cargos comissionados. Contratou todos os líderes comunitários do município como cargos comissionados. Nós conseguimos derrubar, representamos e o TCE anulou as contratações. Apropriação indevida de verba previdenciária. O Adail não repassa aos cofres da Previdência Social os valores necessários dos pagamentos de funcionários. Mas muitos municípios do interior têm esse problema, né? Mas aí é mais grave, porque aí não é não pagar a parte dele. Aí é recolher do servidor e não repassar a parte do servidor para a Previdência. Não é só não pagar a parte dele. Porque a maioria dos municípios que tem esse problema, desculpa, é porque as contas não fecham, né? Eles não têm renda própria. Muitos municípios têm prefeitos muito parecidos com a Adail. Muitos municípios no Amazonas, muitos. Eu ousaria dizer que uma maioria. Entendido. Mas aqui a gente não pode falar que Coari não tem dinheiro, né? Não, é o segundo município mais rico. Eu acredito até, deputado, se a gente comparar Coari com Manaus em relação à renda e quantidade de pessoas, renda per capita, proporcionalmente Coari, inclusive, ultrapasse Manaus em termos de riqueza por pessoa, né? A Adail também, ele não passa, não aplica os recursos da educação que vem do governo federal, e são inúmeros outros casos. Recentemente a gente descobriu que o Adail desmantelou o CREAS, o CRAS e o Conselho Tutelar de Coari. Então a rede ela é tão forte que ele tira da população a oportunidade de denunciar, a oportunidade de reparar os danos que ele mesmo causa. Enfim, ele constrói uma rede que ele consegue explorar e impedir que ele mesmo seja denunciado. Nós tivemos o afastamento do comandante da Polícia Militar de Coari, porque ele está sendo investigado por crimes de tortura. A própria delegada também foi afastada, agora tivemos a notícia que ela voltou. São inúmeras situações que ninguém quer condenar o Adail sem o devido processo legal. Isso é importante frisar. Mas não tem condições políticas e jurídicas dele se permanecer na Prefeitura de Coari. Ele não podia sequer ter sido eleito para o cargo de prefeito. O Fábio, o advogado Fábio Amorim, ele fala com propriedade a respeito desses casos, porque ele é um dos advogados da CPI da exploração e do turismo sexual da criança e do adolescente da Câmara Federal. É um nome bem grande, desculpem. É a CPI da exploração sexual. Ou CPI da pedofilia, né? Ou CPI da pedofilia da Câmara Federal, justamente. Ele, então, acompanha esse caso desde então, né? Fábio, durante a coletiva do presidente Ari Moutinho, e antes disso mesmo, nós tínhamos ouvido falar que uma das deputadas, mesmo se eu não me engano, é a Lilian Sá, né? Ela disse que o processo sumiu.
Outras pessoas disseram que houve beneficiamento, né, que juízes, desembargadores, enfim, o judiciário estaria beneficiando o Adail, protelando o andamento do processo. Como é que isso pode acontecer? Eu não me atrevo a falar que houve um beneficiamento doloso. A demora da justiça houve uma demora injustificada e que essa demora sim favoreceu o prefeito Adail Pinheiro, como nós tivemos semana retrasada um processo dele que não era de exploração sexual que foi extinto por prescrição. Eu acho importante frisar isso e eu vou ressaltar que eu estive na reunião com o tribunal quando a CPI da exploração sexual esteve aqui no Amazonas, que todos os processos do Adail que voltaram para o tribunal porque ele ganhou foro prerrogativa de função por ter sido eleito prefeito, ficaram parados, encaixotados no tribunal até o dia 19 de setembro de 2013. Coincidentemente ou não, a data que a CPI comunicou ao tribunal que iria vir fazer uma inspeção. No dia 24, quando a CPI chegou aqui, todos os processos haviam sido já distribuídos, digitalizados e já estavam na mão dos desembargadores. Não estou direcionando crítica de atividade jurisdicional, até porque cada poder sabe das suas limitações, mas o que é estranho, o que causa indignação da população é que o processo ficou paralisado durante quase um ano inteiro e só foi movimentado depois que teve uma cobrança política em cima. Não era necessário intervir politicamente. Como o deputado Marcelo Ramos ressaltou no ato público que nós realizamos recentemente, a política só interfere quando os outros mecanismos não conseguem resolver a situação, dar conta da situação. E é isso que a gente viu no tribunal. Agora, surpreendentemente, tudo está caminhando bem agora, né? Acredita-se. É lógico que a prisão preventiva da Adail não é a resposta definitiva que a sociedade quer. A sociedade quer saber se existe o crime e se ele é condenado, e condenar e julgar, e se ele tem que responder da forma devida, como todo mundo tem que resolver. Por muito menos, muita gente já estava presa. O CNJ fez a inspeção aqui no Amazonas e mais da metade dos presos das nossas penitenciárias são presos provisórios. Sim. Na mesma situação da Adail. Nós queremos que todos tenham processo julgado, certo? Mas da Adail, infelizmente, houve uma demora que o favoreceu. Não estou dizendo que a demora é dolosa. O processo ficou engavetado, não sei. Mas o que acontece é que a demora, infelizmente, favoreceu o prefeito. Nós temos menos de 10 minutos para encerrar o programa. Eu sei que tem muitas perguntas, que as pessoas estão participando muito, nossa audiência está colaborando muito. Eu queria perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo, se o Adail for preso, o que é mais importante? Um internauta perguntou como que um político com ensino fundamental incompleto vai ficar na cadeia? Ele vai para um presídio comum, ele vai para prisão domiciliar? Como é que fica? O que é importante nesse momento? Primeiro, registrar que o Adail ainda é o prefeito de Coari. E por conta dessa condição de prefeito, ele tem garantias no que diz respeito à prisão dele. Mas eu acho que é importante também dizer, Isabel, eu entendo o sentimento de vingança que muitas pessoas têm. Mas nós, homens públicos, e o Fábio como advogado, nós não podemos ser movidos por sentimento de vingança. Nós temos que ser movidos por sentimento de justiça. Até um canalha como o Adail merece ser julgado e preso na forma da lei. A partir do momento que o Adail for preso, ele vai ser custodiado pelo Estado. O Estado tem o dever de proteger a integridade física dele. E eu sou daqueles que defendo que esse dever do Estado deve ser cumprido e essa garantia deve ser dada até alguém como ele. O que ele negou para milhares de crianças, o que ele negou para milhares de coarienses, tem que ser garantido para ele. Até para mostrar para ele e para a sociedade que nós somos diferentes, que ele não respeita a lei e que nós respeitamos a lei até para ele. Pessoal, nosso tempo é curto, mas antes de começar o programa, a gente estava comentando aqui a respeito da visão que os membros da CPI da pedofilia na Câmara Federal têm em relação ao Adail. Ele é considerado o maior pedófilo do Brasil, é isso? Isso. As deputadas Lilian e Érica Sá, relatora e presidente da CPI da Exploração e Turismo Sexual de Crianças e Adolescentes, elas têm a convicção de que de todo o panorama, de todo o raio-x do Brasil que elas fizeram, aqui no Amazonas é a situação pior. No Amazonas como um todo. E o Adail, especificamente, é considerado, nós temos notas taquigráficas da Câmara Federal, da deputada Lilian afirmando, que ele é o maior pedófilo do Brasil.
por inúmeros casos que a gente tem conhecimento, que foram apurados na CPI da pedofilia do senador Magno Malta em 2008, pelos trabalhos que já foram desenvolvidos, pela própria manifestação do Procurador-Geral de Justiça, pela manifestação do doutor, à época, superintendente da Polícia Federal, doutor Sérgio Fontes. Então nós temos a convicção de que o Adail é, sim, o maior pedófilo do Brasil. Certo. Quer comentar, Marcelo? Primeiro, assim, eu entendo que pela quantidade, pelo modus operandi do Adail, a situação dele se destaca em relação se destaca em relação a outras. Agora, me parece que o crime de exploração sexual infanto-juvenil, ele é tão grave que ele cometido contra uma só criança não torna esse criminoso menor do que o que cometeu contra 50. O crime em si já é grande demais para ter o maior ou menor. Qualquer pessoa que cometa um crime de exploração sexual de criança e adolescente é o maior pedófilo do Brasil. Então são vários maiores pedófilos. E eu acho que o que é importante ressaltar também é que o Adail é o prefeito do município do interior do Amazonas. Não é possível que essa condição garanta a ele por si só tanta proteção junto a órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Existe uma rede política, jurídica, econômica que protege o senhor Adail Pinheiro. E essa rede precisa ser desmontada. Os políticos que interviram no TSE para que o processo do Adail não andasse precisam ser desmascarados. A investigação precisa avançar de por que demoraram tanto para pedir a prisão preventiva dele, de por que os processos não andaram. Não pode existir tanta coisa de graça. É coincidência demais para uma pessoa só. Então, o seu Adail é um criminoso, e tudo indica que o é, e as condenações que ele tem no que diz respeito ao trato do dinheiro público demonstram que ele é. Agora, existe uma rede de proteção em torno dele. E quem protege criminoso é criminoso também e precisa ser responsabilizado por isso. Essa rede tem gente graúda da política, tem gente graúda do judiciário, e é preciso que as investigações deem esse passo seguinte, de desnudar completamente essa rede. Porque hoje é o Adail, amanhã pode ser outro. O que nós precisamos deixar claro para a sociedade é que nós viveremos novos tempos em que não só político não comete crime grave como esse, como também não protege quem comete crime grave como esse. E por isso nós precisamos dar o passo seguinte de desmascarar essa rede de proteção que existe em torno do senhor Adail Pinheiro. Perfeito. Fábio, se ele for condenado, só se referindo aos casos de exploração sexual de vulnerável, se ele for condenado, quanto tempo ele pode passar na cadeia e o que pode acontecer? Vai depender da quantidade de crimes que estão sendo apurados, da quantidade de delitos que ele praticou. E então, a gente não, no máximo ele vai ficar 30 anos preso, que é difícil mensurar. É difícil mensurar. O máximo que ele pode ficar preso é 30 anos, porque é isso que prevê a nossa Constituição. No Brasil é proibido pena perpétua. Então, não só para ele, como para todo mundo. Então, ele pode ser, sim, condenado a 100 anos de prisão, 200 anos de prisão. A gente não sabe quantas crianças, ao certo, ele defenestrou, mas essa quantitativa só mesmo a justiça, ao final de um processo, vai poder dizer. E lembrando que, ao final da condenação, ele perde qualquer prerrogativa e vai para um presídio comum. Que eu acho até que essa prerrogativa é algo absolutamente descabido. O cidadão é prefeito ou é advogado, como nós somos, cometeu o crime, ele é criminoso. Ele deixou de ser advogado naquela hora, igual, né? Deixou de ser prefeito naquela hora. Eu até sou um crítico dessa ideia de cela especial para quem tem curso superior, para quem ocupa um cargo político. Mas é o que determina a lei hoje. E se a lei determina isso, ela precisa ser cumprida até em relação ao Adail. Em relação a outros municípios, nós temos casos semelhantes de políticos envolvidos com pedofilia em outros municípios do estado? Nós já tivemos algumas operações da Polícia Civil que já deflagraram outros políticos, inclusive vereadores, prefeitos, em outras situações.
Mas isso quem vai dizer, quem vai fazer esse raio-x melhor será com certeza a CPI, que vai ser instalada na Assembleia Legislativa, se tudo der certo, e que vai poder dizer também quais são os mecanismos do Estado que não estão funcionando para apurar isso. Por que o Amazonas está nessa situação? Porque não foi só o caso do Adair Pinheiro, o caso dele é emblemático, é o que chama mais atenção da população, mas nós temos outros casos também. Tivemos a Operação Estocolmo aqui no Amazonas, aqui em Manaus, tivemos a Operação Cunhatã, que era a exploração sexual de indígenas, com pagamento em doce, refrigerante, uma perversidade. Nós temos que conseguir fazer esse raio-x do Amazonas e conseguir extirpar isso. E se aproximando de Copa do Mundo, é importante frisar que esse é um controle que tem que ser feito por toda a população. Porque existem casos de turismo sexual de estrangeiros, não só de estrangeiros, mas de próprios brasileiros que vêm para o Amazonas para praticar o turismo sexual, com menores de idade. E nós já tivemos outra situação investigada também. Lembrando, Isabel, que é preciso também, e o Fábio falou um pouco disso, é preciso estruturar a rede de proteção à criança e adolescente no estado do Amazonas, que é completamente desestruturada. Os conselhos tutelares ou são aparelhados pelos prefeitos ou são completamente abandonados. Se serve ao interesse deles, eles aparelham. Se não serve, eles desestruturam completamente. Então é preciso um compromisso, um pacto estadual de estruturação das redes de proteção à criança e adolescente no estado do Amazonas. Fortalecer conselhos tutelares, fortalecer órgãos de apoio, programas de inclusão social de criança e adolescente, porque aquilo é a vulnerabilidade que permite com que o explorador e o abusador consigam alcançar o seu objetivo. Certo. Gente, eu sei que tem muitas perguntas ainda pendentes, nós vamos responder em matérias durante a semana. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas, mas que vocês se dispuseram a vir aqui. Marcelo, meu velho conhecido, Fábio, meu novo amigo, muito obrigada por vocês terem vindo. Tenho certeza que nós mudamos a vida de muita gente, que é esse o objetivo do jornalismo, não é verdade? Gente, eu queria pedir que vocês continuassem acompanhando a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar lá portalamazônia.com, tudo junto. Desculpa, Portal Amazônia, portalamazônia.com é o nosso site, onde você acompanha os desdobramentos desse caso, tá bom? Desses e outros. E eu acho que nós estamos recebendo aqui a informação de que 5 pessoas já foram presas em Coari e estão a caminho de Manaus, vão desembarcar a qualquer momento no aeroporto Eduardo Gomes. É a informação que nós acabamos de receber. Para saber mais sobre essa notícia e outras, vocês acessem portalamazônia.com e nos acompanhem. Obrigada pela audiência de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.